pessoal do 5º ano. Agora vamos iniciar as atividades conceituais de ciências da natureza do PET municipal. As ciências naturais são incríveis e nos ajudam a compreender o mundo e os fenômenos que nos cercam. Por isso é muito importante aprendermos com muita atenção todos os conceitos propostos nos diferentes temas. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta. Mande para o professor no grupo da sala, ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as regras que não compreenderem e enviar para o professor todas elas. Não se esqueçam que mais importante do que dar a resposta certa, nesta matéria buscamos como chegamos a tais respostas. Por isso é muito importante que sempre fiquemos atentos ao método científico de investigação. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos com as atividades desta semana. Muito bom dia, pessoal do 5º ano. Vamos então para a nossa última aula dessa semana, né? Hoje, dia 2 de junho, a aula vai ser do componente curricular Ciências para o 5º ano do ensino fundamental, ano de escolaridade. Não se esqueça, esse PET, para o nosso município, ele é o volume 4. Para o estado, ele é volume 2. Então não se esqueça, esse é o nosso PET volume 4. Do estado é o PET volume 2. Nome da nossa escola: Escola Municipal Professor José Flávio de Freitas, Zecão. Estudante é o nome de vocês. Turma, 5º ano A2, turno matutino. Pessoal, uma coisa que eu quero relembrar vocês, de extrema importância, é o cabeçalho ser preenchido no seu caderno, tá? E a foto para o professor, para considerar a sua atividade realizada, tanto do cabeçalho no caderno quanto a atividade da apostila. Beleza? Na nossa aula de hoje nós vamos fazer a semana 2 de ciência. A unidade temática é matéria e energia, objeto de conhecimento, propriedades físicas dos materiais, ciclo hidrológico, consumo consciente, reciclagem. As habilidades envolvidas é identificar os principais usos da água e de outros materiais nas atividades cotidianas para discutir e propor formas sustentáveis de utilização desses recursos. Conteúdos relacionados: principais usos da água e de outros materiais nas atividades cotidianas, formas sustentáveis de utilização dos recursos naturais, principais usos da água e de outros materiais nas atividades cotidianas, formas sustentáveis de utilização dos recursos naturais. Interdisciplinaridade, arte e língua portuguesa. Tema: consumo consciente da água. Pessoal, nós já vimos nos PETs anteriores a importância da água, tanto para a vida no nosso planeta, quanto para o nosso dia a dia, certo? E que um dos grandes problemas não é a quantidade de água presente no planeta Terra, e sim a forma que nós a utilizamos. Aí que entra a importância de você aprender sobre o consumo consciente da água. O grande problema que nós estamos enfrentando no quesito água não é a sua quantidade nem os ciclos que ela naturalmente desenvolve, mas sim a forma que nós, na atualidade, e a quantidade que consumimos. Então vamos para como vai ser trabalhado essa semana. Bom, nesta semana você vai aprender um pouco mais sobre o uso da água e formas sustentáveis de utilização de recursos naturais. A atividade dessa semana será introduzida por um texto, além de links que facilitarão sua descoberta. As pessoas estão acostumadas a receber a água com o simples gesto de abrir a torneira, certo? E não se dão conta de como ela é preciosa. Muitos lugares do mundo, e até mesmo aqui no Brasil, existem pessoas que sofrem com a falta de água. E a água, não é suficiente para satisfazer as suas necessidades de higiene, alimentação, cultivo de plantas e criação de animais. A falta e a má qualidade da água são as causas de doenças sérias que ameaçam a vida de milhões de pessoas. A água potável é mais preciosa do que ouro, porque ela mantém a saúde. Devemos proteger as nascentes
dos rios, lagos e também as suas matas ciliares. Parece uma falta de juízo do homem, não é? Ele precisa muito da água. No entanto, ele polui os rios, mares, lagoas, praticamente todas as fontes de água da natureza. Uma das principais causas da poluição dos rios é o lançamento de esgoto doméstico e industrial diretamente em suas águas. E isso desencadeia um enorme desequilíbrio em todo o ecossistema, causando um grande desastre ambiental. Outro fator importante de poluição do mar é o petróleo, que às vezes derrama por negligência ou acidentes com navios petroleiros ou então subestações de pesquisa do petróleo. Muito bem, pessoal, o vídeo que o professor separou para vocês hoje está no canal Nostalgia do YouTube. Vou pedir para vocês entrarem lá, e ele retrata um grande acidente que ocorreu no nosso litoral, no litoral brasileiro, a respeito de vazamento de petróleo. Vamos observar um pouquinho o que esses desastres ambientais podem causar de prejuízos à nossa vida marinha. Um dos grandes perigos da poluição no mar é que, apesar de nós termos produção de oxigênio nas florestas, é das algas marinhas que vem a grande produção mundial de oxigênio. E esse tipo de vazamento não é um problema só para as espécies que estão no mar ou para os frutos oriundos do mar. Esse grande tipo de acidente pode complicar ainda mais os nossos recursos, como o oxigênio do ambiente. Então vamos observar o desastre ocorrido no nosso litoral e como ele ficou, quais são os perigos. No vídeo, entenda o maior desastre ambiental brasileiro, do canal Nostalgia. Não se esqueça, o link para o canal Nostalgia vai estar na descrição do nosso vídeo. Vai lá, dá um oi pro Felipe Castanhari, fala que o vídeo dele ajudou muito na nossa aula. Vamos dar um apoio para que esse canal continue com essas atividades muito boas que nos ajudam no dia a dia. O que aconteceu com as praias do Nordeste? Preste muita atenção, porque não são só manchas de óleo. Vocês estão vendo petróleo cru. De onde está vindo todo esse petróleo? Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Castanhari e todas essas pessoas foram no meu Instagram e pediram muito para eu fazer um vídeo sobre o que está acontecendo nas praias do Nordeste. Já aproveitando, eu queria pedir também para você deixar o seu gostei nesse vídeo aqui embaixo, clicando no gostei, porque se eu peço às vezes no final, vocês esquecem. Então, deixe o seu gostei, se inscreva aqui no canal, caso você ainda não esteja inscrito, é só clicar no botãozinho aqui, ativa o sininho, e junte-se a essa comunidade maravilhosa de pessoas que adoram aprender e que tem aqui sim uma fonte de informação confiável. Junte-se a nós, se inscreva no canal. É isso aí. Pois bem, as praias do Nordeste estão bem famosas pelas suas águas cristalinas, areia branca, dunas, um verdadeiro paraíso que atrai turistas não só do Brasil, mas também do mundo inteiro. Essas são algumas dessas praias hoje. Sim, o vazamento de óleo nas praias do Nordeste é um dos maiores desastres ambientais da história dessa região. Tudo começou no dia 30 de agosto, quando o IBAMA descobriu as primeiras manchas em praias do estado da Paraíba, nas praias de Tambaba, Gramame e Praia Bela. Nos dias seguintes, as manchas apareceram em Pernambuco, nas cidades de Ipojuca e Olinda. E o problema estava longe de acabar. Durante o mês de setembro, as manchas de óleo foram aparecendo em praias do Rio Grande do Norte, Maranhão, Ceará, Sergipe, Piauí e Alagoas. E agora, no começo de outubro, finalmente chegaram na Bahia, que era o único estado do Nordeste onde ainda não tinham aparecido. No estado de Alagoas, as manchas apareceram também em Pinhaçabuçu, onde fica a foz do Rio São Francisco. Tá bom, Castanhari, mas qual o tamanho desse estrago? Bem, até agora são 194 praias contaminadas de 9 estados diferentes. A oceanógrafa Maria Cristina Araújo diz que pelo menos
2.000 quilômetros de praias já foram afetados. No começo de outubro, o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, disse que a quantidade de óleo encontrado nas praias do Nordeste era equivalente a 500 barris de petróleo, ou seja, 80 mil litros. E o problema é que de lá para cá esse número pode ter aumentado muito. Então não estou falando de algo pequeno e isolado, e sim de uma tragédia de proporções gigantescas. E é por isso que tem muita gente investigando esse caso. Além do IBAMA, que é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, temos também a Marinha, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Federal e até mesmo a Petrobras está acompanhando isso de perto. E todos eles estão fazendo a mesma pergunta: de onde está vindo esse óleo? Quem é o responsável por esse desastre? Bem, até agora ninguém tem certeza absoluta de como esse óleo chegou no litoral do Nordeste. Porém, temos algumas boas hipóteses. E antes de falar dessas hipóteses, é bom já eliminar de vez a Petrobras, que não tem nada a ver com o acidente. Aspas para a Petrobras. A família de compostos orgânicos do material encontrado não é compatível com os dos óleos produzidos e comercializados pela companhia. E outra coisa que a gente ficou sabendo depois dessa análise da Petrobras é que todo esse petróleo tem a mesma origem. A substância, que é densa, viscosa e tem a capacidade de boiar na água, é exatamente a mesma em todas as praias. São de um petróleo que não passou por nenhum tratamento industrial, por isso ele é chamado de petróleo cru. Então parece que é quase certo que esse óleo vem de fora do país. E aí nós precisamos falar da Venezuela. No começo da crise, um relatório que a Petrobras enviou para o IBAMA dizia que as manchas eram uma mistura de óleo extraído na Venezuela. E algum tempo depois, o próprio presidente do IBAMA, Eduardo Bin, confirmou que esse óleo tem o DNA de óleo da Venezuela. Agora, isso não quer dizer obrigatoriamente que a Venezuela soltou esse óleo de propósito ou tem alguma coisa a ver com isso. Uma das possibilidades é que o óleo estaria sendo transportado da Venezuela por um navio que passou pelo litoral brasileiro. Ou seja, o vazamento teria acontecido em alto mar. E de onde está vindo esse petróleo cru? Vamos às hipóteses. Saber que a origem desse vazamento pode estar ligada a um navio não necessariamente quer dizer que nós temos um único ponto de contaminação. Para ficar mais fácil de entender isso, é só imaginar um navio cheio de barris de petróleo que naufragou. Os barris desse navio foram arrastados pela correnteza para diferentes lugares do oceano, e alguns deles estão vazando. Então aí nós teríamos a mesma origem, mas pontos diferentes de contaminação. Outra hipótese é que algum carregamento ilegal pode ter vazado durante o transbordo de óleo de um navio para outro. Um procedimento que é conhecido na indústria do petróleo como ship to ship. Aliás, o presidente do IBAMA disse que, apesar de não descartar outras hipóteses, uma operação como essa é a causa mais provável para o início do vazamento. O problema é que não é tão fácil saber qual navio causou essa tragédia, porque muitos países compram petróleo da Venezuela, especialmente a China, que é a maior compradora. E um lance que também tem dado que falar são os barris de petróleo achados no litoral de Sergipe. No começo ninguém deu muita atenção para isso, porque a Marinha concluiu que o produto desses 2 barris não era o mesmo encontrado nas praias. Mas aí o pessoal da Universidade Federal de Sergipe fez uma análise e eles concluíram que os barris tinham sim o mesmo óleo dos vazamentos. Mas tá ficando difícil essa história. E esses barris têm dono. Eles são da Shell, uma multinacional que é uma das maiores empresas de petróleo do mundo. A Shell, por sua vez, respondeu que esses barris são usados para transportar lubrificante e não petróleo. Mas estava cheio de óleo. Isso pode ser um sinal de que os barris estavam sendo reutilizados e a empresa garantiu o que significa que tem alguém usando esses barris de forma ilegal sem o consentimento da Shell. Agora olha só a reviravolta. Depois de um tempo, a Polícia Federal soltou um laudo dizendo que não, o óleo desses barris não é o mesmo das outras praias. Mas que confusão! Mas se o óleo dos barris não tem nada a ver com o desastre, por que eu tô falando deles? Por um simples motivo. Se o óleo desses barris da Shell for diferente do óleo das outras praias, então temos 2 tipos de óleo contaminando o litoral do Nordeste. A Polícia Federal está investigando 2 empresas, uma dos Emirados Árabes, outra da Libéria, que teriam comprado esses tambores de lubrificante. Tá, mas e o outro óleo, aquele que contaminou o litoral inteiro? Bem, as autoridades e os pesquisadores estão analisando o registro de todas as embarcações que navegaram por águas brasileiras no período do vazamento, além do movimento das correntes marinhas do Atlântico e o padrão de dispersão do petróleo no oceano.
Todos esses estudos ajudaram as autoridades a descobrir uma enorme mancha de óleo que teria aparecido entre os dias 28 e 29 de julho, a 700 quilômetros de distância da costa, na altura do litoral da Paraíba. E foi assim que as autoridades descobriram que o navio Bolbolina, que navega com a bandeira grega, passou por esse local justamente nessa época. Se você por acaso é capitão ou faz parte da tripulação desse navio, querido, você vai ter muita explicação para dar. Isso porque esse navio ficou alguns dias detido nos Estados Unidos por causa de problemas com os equipamentos de transporte de óleo. E olha só, ele estava indo para a África do Sul e depois iria para Singapura. Mas sabe onde ele parou antes de passar na costa brasileira? Sim, na Venezuela. Então quer dizer que temos um culpado? Não. Por enquanto, temos um suspeito. Então temos que aguardar, mesmo porque a empresa responsável pelo navio está negando as acusações. O famoso estão pagando de louco. Agora vamos partir do princípio de que a gente encontre o culpado e o cara vai ser obrigado a pagar uma multa lá de 50 milhões de reais e etc. Isso ainda não resolve o problema das praias. Achar o culpado não resolve. Porque eu não sei se vocês entenderam o impacto disso no Nordeste. O turismo, que é uma grande fonte de renda da região, pode ser extremamente prejudicado. Mesmo porque estamos entrando na alta temporada, quando muita gente viaja para as praias do Nordeste. Mas quem vai querer conhecer a famosa Praia do Futuro no Ceará ou Porto de Galinhas em Pernambuco se esses lugares estiverem contaminados por petróleo? Inclusive o faturamento da Praia do Futuro já caiu mais de 40%, para vocês terem ideia da dimensão do negócio. É óbvio, não podemos esquecer também que os animais são sim muito prejudicados quando acontece um tipo de desastre como esse. Eles podem morrer por ingerir essa substância ou ter locomoção prejudicada porque esse óleo gruda na pele. Aliás, quando o óleo gruda na pele, aves e mamíferos aquáticos também podem morrer de frio. Esses animais têm uma camada de gordura impermeável na pele, mas o petróleo faz a água entrar nessas camadas. A verdade é que o ecossistema do litoral brasileiro é frágil. No manguezal, por exemplo, é praticamente impossível remover o óleo, então o dano pode ser irreparável. Inclusive, uma das praias atingidas na Bahia são áreas de proteção das tartarugas, o famoso Projeto Tamar, que é uma entidade que cuida de preservação da fauna marinha. E, galera, algumas dessas praias são berçários de tartarugas, onde nascem filhotes. A galera do Projeto Tamar, na Bahia, até mesmo suspendeu a soltura das tartaruguinhas nessas praias, para que elas não morram por contaminação. E o Ibama também capturou de forma preventiva quase 3.000 filhotes de tartaruga na Bahia e em Sergipe, para que eles não fossem contaminados. Mesmo assim, dezenas de animais já foram contaminados por esse petróleo. E esse número só vai aumentar conforme a gente for encontrando mais vítimas desse desastre. A ostra é um crustáceo filtrante, assim como o marisco, outros que são filtrantes. Se alimenta do micro-organismo da água. O peixe ele vai entrar aqui para se alimentar. O peixe ele habita aqui, ó, para se alimentar. E tá desse jeito. Sujaram a nossa casa e agora vão ter que fornecer os equipamentos para nós limparmos. Pelo amor de Deus. Isso aqui não fala não, quem tem que falar somos nós por eles. Agora vocês devem estar se perguntando como que se limpa o petróleo dessas praias. Petróleo é uma coisa que impregna, mas como que se livra disso? Será que as belas praias do Nordeste estarão para sempre condenadas? Calma, elas não estão condenadas. Existem sim maneiras de fazer essa limpeza. E nós sabemos bem como lidar com isso porque não é a primeira vez que temos um acidente deste tipo acontecendo no Brasil. O Brasil tem uma história que aconteceu em 1975, quando 6 milhões de litros de petróleo vazaram de um navio iraquiano na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Já em 2000, outro vazamento grande rolou de novo na Baía de Guanabara. Um duto da Petrobras se rompeu e despejou 1,3 milhão de litros de óleo, criando uma mancha de 40 quilômetros quadrados na água. Então, vazamentos de petróleo não são tão raros, mas como resolvê-los? Primeiro, vamos deixar claro que a rapidez é essencial na hora de se livrar de tanto petróleo. O primeiro passo normalmente é usar barreiras flutuantes para impedir a substância de se espalhar. Como o óleo fica acumulado dentro da barreira, ele fica mais concentrado, o que também facilita a sua remoção da água. E uma vantagem é que o óleo não se mistura com a água por causa da sua densidade, então ele fica na superfície do oceano. Então a galera usa barcos com esteiras aderentes que tiram a maior parte da substância do mar. Depois são usados produtos químicos que quebram as manchas de óleo que sobraram, facilitando a vida das bactérias marinhas que consomem esse petróleo. Agora, tirar totalmente o petróleo do oceano é só uma parte
parte do processo. Porque depois que a gente conseguir fazer isso, a gente ainda precisa limpar o restante que ficou acumulado nas praias. E para limpar a praia, podem ser usados aspiradores, mas o mais comum mesmo é usar rodos enormes e pás para tirar a sujeira aos poucos da areia. As equipes de limpeza, em sua grande maioria formada por moradores e voluntários dessas regiões, já removeram mais de 1000 toneladas dessa borra de petróleo das praias do Nordeste. Agora, uma das partes mais delicadas é o resgate dos animais. Os veterinários usam panos para tirar a maior parte do óleo e depois dão banhos com água morna e detergente. Aí os bichinhos recebem uma aplicação de carvão ativado, que diminui a absorção de petróleo pelo organismo, e passam por um tempo de repouso para se recuperarem antes de voltarem à natureza. Beleza, Castelo, entendi, mas o que está sendo feito aí por parte do governo para acelerar esse processo, para ajudar na remoção desse petróleo? Bem, o Ministério Público tem reclamado, junto a técnicos ambientais, que a resposta do governo ao desastre foi muito lenta, e isso deu tempo para o óleo se espalhar ainda mais. Segundo eles, não houve medidas para tentar prever onde as manchas iriam. Mas sei lá, Castelo, não existe talvez, por acaso, algum plano nacional de contingência para incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional? Então, existe. Esse nome gigantesco que eu acabei de falar, o PNC, poderia ser acionado pelo Ministério do Meio Ambiente em caso de desastres como esse. O problema é que até mesmo técnicos do Ministério do Meio Ambiente falaram que esse programa, o PNC, não foi acionado. E outra informação mais importante ainda é que o comitê executivo do PNC foi completamente extinto pelo Bolsonaro no começo do ano. A área técnica do Ministério do Meio Ambiente chegou a pedir a restituição da comissão, mas o Bolsonaro ignorou. Fred, porra! Não quis voltar atrás. Não. Só que o Ministério Público não quis nem saber pelo Bolsonaro no começo do ano. A área técnica do Ministério do Meio Ambiente chegou a pedir a restituição da comissão, mas o Bolsonaro ignorou. Não quis voltar atrás, não. Só que o Ministério Público não quis nem saber e entrou com uma ação contra o governo por omissão, que foi assinada pelos procuradores de todos os estados afetados pelo vazamento. E essa ação coloca uma multa de R$1 milhão por dia, enquanto o PNC não for colocado em prática de forma clara e efetiva. Isso ainda precisa ser julgado, mas pelo menos é um indício de que o Ministério Público está sim acompanhando o caso de perto. Já que o Executivo não está fazendo nada, pelo menos o Ministério Público está. E aí você pode ter percebido que eu falei que isso está rolando desde agosto. Mas por que essa discussão no governo começou a rolar só no final de outubro? A primeira notificação sobre as manchas de óleo foi no final de agosto, mas o primeiro comunicado da Marinha sobre o assunto aconteceu só em 26 de setembro, quase um mês depois. E foram precisos mais de 50 dias depois do vazamento ser detectado para o governo colocar o exército para ajudar a limpar o óleo das praias. 50 dias com reportagem mostrando óleo, petróleo chegando nas praias, a galera avisando, e demorou tudo isso. E toda essa demora piorou ainda mais a situação. Isso porque conforme o tempo passa, o óleo que está no oceano vai mudando suas características e começa a afundar e ficar mais difícil de encontrar as manchas. Ou seja, quanto mais tempo demorar para essa limpeza acontecer, mais complicadas as coisas se tornam. Uma coisa que também não poderia estar acontecendo é o ministro do Meio Ambiente ficar dando indiretinha pro Greenpeace no Twitter. E ficou feio demais, porque ele ainda colocou um vídeo incompleto, como se a entidade não estivesse fazendo nada para ajudar. Só que o pessoal do Greenpeace desmentiu o cara, divulgando imagens dos seus voluntários ajudando com a limpeza. E aí fica a reflexão, você acha certo o ministro do Meio Ambiente de um país onde as praias estão cobertas de óleo ficar no Twitter dando indiretinha cobrando uma ONG? ONG que o próprio Ricardo Salles criticou, né, durante as queimadas na Amazônia. Engraçado isso. Aliás, como se não fosse suficiente, o ministro ainda soltou outro tweet falando que o navio Esperança do Greenpeace estava perto do litoral brasileiro quando o desastre começou, deixando no ar de que a entidade poderia ter algo a ver com vazamento. É óbvio que isso pegou mal demais, especialmente porque a foto que ele tweetou do navio é de 2016, uma época em que o Esperança estava no Oceano Índico. Ou seja, o ministro acusou o Greenpeace com fake news. Inclusive, o Greenpeace já informou que o Esperança não tem estrutura para armazenar nem transportar óleo e vai acionar o ministro na justiça por causa das acusações infundadas.
Atenção, governantes! Tudo que o Nordeste não precisa agora é daquele velho jogo de empurra que os políticos adoram fazer. A prioridade deveria ser limpar o litoral nordestino antes que a merda fique ainda maior. E ela tá ficando maior e tá fedendo mais a cada dia que passa. E sabe quem já entendeu isso? A própria população desses locais. Os moradores da região estão fazendo mutirões de limpeza e tirando o óleo das praias, muitas vezes com o apoio das prefeituras de cada cidade, que distribuem luvas, botas e outros equipamentos de limpeza. É claro que o povo do Nordeste merece sim os parabéns por ter tomado as rédeas da situação, indo lá e tirando o negócio com as próprias mãos. Mas o correto era isso não ser necessário, porque essa limpeza é papel do governo, que tem a obrigação de reagir imediatamente quando acontece um tipo de desastre como esse. Mas não adianta, a gente tá falando do ganha-pão de muita gente. É claro que a galera vai lá e vai querer começar a tirar o negócio por conta própria. Mas aí eu preciso alertar a galera de algumas coisas. Se você está ajudando a tirar esse óleo nas praias, por favor, tome muito cuidado. O petróleo cru é um composto de metais e outros elementos como enxofre e nitrogênio, ou seja, ele é tóxico. Então faça de tudo para não ter contato direto com essa substância. Se você acabar tendo contato com a substância, a recomendação é que você tire ela do corpo utilizando gelo ou óleo de cozinha. E aí, depois disso você precisa lavar bem o local com sabonete neutro. Então essa é a dica se você é um dos voluntários, dessas pessoas incríveis que estão indo de fato nas praias ajudarem com as próprias mãos. Cuidado! Ah, e é importante, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link do IBAMA que leva direto para um site onde mostra as praias que já foram afetadas. Então se você mora no Nordeste e quer saber se a sua praia foi afetada, entra naquele link lá, mesmo porque ele está sendo atualizado diariamente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem que eu faça mais nesse estilo, deixe o seu gostei aqui embaixo, se inscreva no canal e calma, não vai embora ainda, porque você pode clicar aqui para assistir o vídeo sobre as queimadas na Amazônia. Então clique aqui e vá para o vídeo das queimadas, que eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Beijo para vocês, obrigado pela audiência, tamo junto, valeu. Pessoal, mais uma vez nós vamos ver que a política se envolve no meio da proteção dos nossos recursos naturais. E a omissão da política também ela é muito prejudicial nesse quesito. Prestem bastante atenção nas mensagens por trás daquele que foi escolhido pela maioria para governar nesses períodos. A reação e a ação governamental é muito importante nesses momentos para evitar que os desastres se ampliem ainda mais. Mas aqui nós falamos sobre o desastre, o que aconteceu. Agora nós vamos assistir o outro vídeo, só que fala da importância dos oceanos e como que as algas contribuem para a produção do oxigênio no planeta. Vamos lá para o próximo vídeo? Olá, sejam bem-vindos todos. Antes de começar o vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Se quiser, segue a gente também no Instagram. Hoje vamos falar sobre fitoplâncton, os maiores produtores de gás oxigênio na atmosfera. O fitoplâncton compreende o conjunto de algas microscópicas fotossintetizantes e unicelulares que habitam os ecossistemas aquáticos. O fitoplâncton é encontrado em suspensão flutuando em águas abertas, geralmente próximo à superfície. Isso porque nessa região do corpo d'água, chamada de zona fótica, o fitoplâncton recebe a luz solar necessária para realizar a fotossíntese. O fitoplâncton é um dos tipos de plâncton. Lembre-se, o plâncton abrange os micro-organismos que fazem parte dos ecossistemas aquáticos. Pode ser do tipo zooplâncton e fitoplâncton. Características: as algas que compõem o fitoplâncton são consideradas plantas inferiores. Isso porque não apresentam uma estrutura complexa, mas realizam fotossíntese. As algas podem ser encontradas isoladas ou em colônias. Elas também apresentam grande variedade de formas. A única célula que compõe a alga pode ser arredondada, oval, em forma de agulha, com projeções, cerdas ou espinhos. Alguns fatores ambientais interferem no crescimento das algas. Os principais são a oferta de luz solar na zona fótica, a temperatura da água, a disponibilidade de nutrientes, a competição com outras plantas aquáticas, que utilizam os mesmos recursos do ambiente, o parasitismo e predação. Exemplos de fitoplâncton. Diversos grupos de algas compõem o fitoplâncton.
Os grupos mais abundantes e representativos são os dinoflagelados e as diatomáceas. Dinoflagelados, Dinopita, são organismos protistas flagelados. Os dinoflagelados são revestidos por parede celular com placas rígidas de celulose. São caracterizados por uma forma unicelular com 2 flagelos, com tamanho, função e orientação diferentes. A maior parte das espécies do grupo é encontrada em águas salgadas. Os dinoflagelados são os responsáveis pelo fenômeno da maré vermelha. Outras espécies de dinoflagelados podem produzir bioluminescência. A bioluminescência é a produção de luz através de um processo bioquímico. Algas dinoflageladas podem produzir uma luz azul esverdeada em águas do março, um fenômeno facilmente observado durante a noite. Diatomáceas, Bacillariopita. As algas diatomáceas são encontradas em ambientes marinhos e de água doce. Elas podem viver de forma isolada ou em colônias. Externamente, a sua principal característica é uma carapaça de sílica, que pode apresentar espinhos ou prolongamentos, facilitando a flutuação. Diversidade do fitoplâncton. O fitoplâncton apresenta uma grande quantidade de formas de vida e tamanhos, e essas características podem ser usadas para sua classificação. De acordo com o tamanho, podemos classificar o fitoplâncton em picoplâncton. Apresenta tamanho de 0,2 a 2 μm. Nanoplâncton. Apresenta tamanho de 2 a 20 μm. Microplâncton. Apresenta tamanho de 20 a 200 μm. Mesoplâncton. Apresenta tamanho de 200 a 2000 μm. Quando analisamos a forma de vida desses animais, podemos classificá-los em unicelulares, coloniais ou filamentosos. Os unicelulares são aqueles que vivem isoladamente. Os coloniais são aquelas formas em que se observa um agregado de células com certa independência, e as filamentosas formam sequências de células lineares ou ramificadas. Importância do fitoplâncton. O fitoplâncton é um importante produtor primário em ecossistemas aquáticos, representando a base da cadeia alimentar. Ao realizar a fotossíntese, o fitoplâncton converte material inorgânico em orgânico e oxigena a água. Além disso, também serve de alimento para o zooplâncton e alguns peixes. Erroneamente, considera-se a Amazônia como o pulmão do mundo. Na verdade, o fitoplâncton marinho é o verdadeiro pulmão do mundo, pois libera para a atmosfera grande quantidade de oxigênio. O fitoplâncton produz mais de 50% de todo o oxigênio da Terra e absorve até 30% do dióxido de carbono emitido pelo homem. Essa função do fitoplâncton é de extrema importância para a biosfera e fundamental para a sobrevivência dos seres vivos. Se você quiser saber mais informações sobre o assunto deste vídeo, acesse nosso blog, que estará na descrição deste vídeo. O que achou deste vídeo? Conte para nós nos comentários. Para encerrar essa parte, vamos assistir agora a animação Poluição da Água, indicada no nosso pet. Assim não dá. Esse já é o terceiro saco plástico que eu pesco. Até agora não vi um peixinho sequer. Só plástico. Pois é, Caru. O problema é que as pessoas não pensam que jogar lixo no rio suja a água, polui a natureza e ainda prejudica a gente também. Eu tive uma ideia que vai resolver esse problema. Vou fazer um hiper, mega, super filtro antipoluidor e pode ter certeza que ele vai acabar com toda essa sujeira. Vou colocar ele na beira do rio para evitar que o lixo passe. Interessante, Caru. Mas não sei se essa ideia vai resolver o problema. Oxi, e por que não? É que o problema, Caru, é de onde vem essa poluição. Mesmo que seu filtro funcione, ainda tem gente que vai poluir em outros lugares. Vou te contar uma história. Certo dia estava aqui pescando sozinho, quando de repente um peixe gigante fisgou meu anzol e arrastou minha canoa para bem longe. O peixão me levou para a beira do rio onde havia uma grande plantação. Eu, que já estava assustado com aquilo, fiquei besta quando ele começou a falar.
Olá, amiguinho. Desculpe te arrastar até aqui, mas é que eu preciso te mostrar umas coisas que estão me deixando muito triste. Aqui, por exemplo, as pessoas estão colocando veneno para proteger a plantação das formigas e lagartas. Só que o veneno escorre para dentro do rio e mata os peixes também. Poxa, seu peixe, eu não sabia disso. Vou falar pro meu tio que trabalha por aqui para ver o que ele pode fazer. Boa ideia, amiguinho. Sua ajuda será muito importante no combate à poluição. Mas vamos mais adiante. Quero te mostrar outra coisa. Olha só essa fábrica. Ela despeja produtos químicos diretamente no rio. Isso tem nos causado muito mal. E até vocês podem ficar doentes por conta disso. Com o rio poluído, todos nós que moramos nele estamos ficando doentes. E com a água poluída, vocês não podem tomar banho, beber ou regar as plantações. Lembre sempre que poluir a água é a mesma coisa que poluir a vida. E os rios são importantes para a vida. É hora de combater o mal da poluição. Ela afeta todo mundo, inclusive o sertão. Tá na hora de mudar e agir com esperteza, garantindo um bom futuro, cuidando da natureza. Nossa, estou impressionado, senhor Peixe. Em nome da comunidade ribeirinha, prometo que de hoje em diante vou fazer o possível para cuidar melhor dos rios e da natureza. Para começar, eu vou pedir para todo mundo não jogar mais lixo no rio. Obrigado, amiguinho. Todos devem proteger o rio. Se cada pessoa fizer a sua parte, já teremos uma vida muito melhor. Afinal, muita gente depende do rio para viver. Agora eu vou te deixar de volta. Muito boa essa história, Alisson. Aprendi muita coisa sobre de onde vem a poluição. Agora essa história de peixe gigante é história de pescador, não é não? Mas menino, eu não tô dizendo. Se até Mandacaru fala, imagina um peixe. Gostaram da animação? Não se esqueça, entra lá no link da descrição e curta o vídeo original, que muito nos ajudou na aula de hoje. Pessoal, o grande problema está sendo exatamente o lixo. Nós já conversamos em várias outras oportunidades, o professor já pôs em outros vídeos, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um problema atual e gravíssimo que está acontecendo e que nós, como cidadãos, precisamos agir, cobrando os nossos representantes, os nossos governantes, mas também fazendo a nossa parte, que é destinando corretamente o nosso lixo. A Agência Brasil publicou recentemente uma matéria com o seguinte título. Olha só. Essa matéria foi publicada agora no dia 28 de maio. Governo emite alerta de emergência hídrica em 5 estados no Brasil. A escassez afetará as usinas hidrelétricas da Bacia do Paraná. Por que está acontecendo tantos problemas assim com a água no nosso país? Exatamente, são consequência do desmatamento da Amazônia. Claro, o professor já passou esse vídeo para vocês 2, 3 vezes, mas vamos repetir. Pessoal, nós precisamos conscientizar os nossos governantes de que a Amazônia é o chuveiro do Brasil. Se a gente não conservar a floresta, as crises hidrográficas serão cada vez maiores. E não por falta de água no planeta, e sim porque o ciclo da água vai estar sendo afetado nesse processo. De que maneira? Tendo cada vez menos chuvas. E faltando chuvas, faltará água para tudo no nosso país. Não só para a produção de energia elétrica,
mas também para o consumo humano e também para manter a produção agrícola. Vamos assistir mais uma vez, convidar vocês para assistir mais uma vez o vídeo Falta d'Água, do Nerdologia. Prestem bastante atenção nessas informações. Pessoal, espalha muito essa informação, porque ela é vital para nós. Estamos vendo já as consequências. Como vocês podem ver aqui na matéria, ó, já estamos em estado de emergência hídrica. Isso quer dizer o quê? Está faltando água. Consequências dos incêndios florestais de 2019. Tá vendo como acontece? E não, antigamente demoravam-se anos para se perceber isso. Hoje, com a atual situação do planeta, nós vemos rápido demais as consequências destas ações humanas, as nossas ações. Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou Átila, biólogo, pesquisador e cansado de água com gosto de samambaia. Hoje vou dar um motivo para você não querer mais tomar banho. Estamos tão acostumados a abrir a torneira e ver a água saindo, ou estávamos, que não pensamos nela como um recurso finito, mas muita coisa precisou acontecer antes da água aparecer na sua torneira. A água que usamos precisa ser captada em algum lugar, e no Brasil, seja ela água de um rio, lago ou poço, ela veio da chuva, enquanto em outros países pode vir do degelo ou da dessalinização da água do mar. E depois de coletada, ela ainda precisa ser tratada, processo que normalmente envolve filtrar, flocular, que é basicamente fazer com que a sujeira dissolvida vá para o fundo, e adicionar cloro. De vez em quando, flúor também. Nem sempre isso foi possível. Por muito tempo, achar água potável foi um problema para a humanidade. Um problema com soluções até gostosas, como na Ásia, onde a água era fervida e consumida na forma de chás. Em alguns lugares da África, o leite era tratado como fonte de água. Deixavam a vaca tomar água suja, enquanto o leite podia ser consumido sem problemas. Fontes de água como rios e lagos também determinavam nossa preferência por onde formar cidades. E, como Jared Diamond explica no desesperador Colapso, a falta de água também é um dos motivos da extinção de diversos povos, como os maias no México e os Anasazi nos Estados Unidos. Mas no Brasil estamos muito bem servidos de água. Temos mais de 1/10 de toda a água potável do mundo, a maior parte disso concentrada na região norte. E grande parte dessa água é disponibilizada para o resto do país pelos rios voadores, de acordo com o pesquisador do INPE, José Marengo. Já que as árvores perdem muita umidade para o ar, até 10 vezes mais do que o oceano por área, e isso forma as nuvens e massas de ar úmido que chovem na região central e sudeste do país. A Amazônia pode não ser o pulmão do mundo, mas é o chuveiro do país. Por isso não sofremos falta de água. Não, pera, tá faltando bastante água. Isso porque eu falei de onde a água vem, mas esqueci de falar o que fazemos com ela. Nós somos especialistas em estragar a água potável. Lançamos agrotóxicos, fertilizantes e resíduos animais em regiões agrícolas, o que além de matar a vida aquática, ainda estimula o crescimento de algas e bactérias que soltam várias toxinas na água e podem acabar com o pouco oxigênio que ainda resta. Ou, no mínimo, lançam um composto chamado geosmina, que não é tóxico, mas dá aquele cheiro e gosto de terra na água, que eu chamei de samambaia. Não, nós vamos bem mais além. E usamos água potável, limpa, para sujar com xixi e cocô. Segundo o Plano Nacional de Saneamento Básico, menos do que metade do Brasil tem acesso à coleta de esgoto em casa e grande parte desse esgoto não é tratado. Lançamos essa água imunda em rios, lagos e represas e estragamos ainda mais a água que poderíamos consumir. Basta pensar em São Paulo. Quão irônico é, na maior crise de falta de água da cidade, ela ser cortada por um rio que foi transformado em pinico a céu aberto e ainda é tratado como região nobre. Além da poluição óbvia, metais pesados e bactérias que estavam parados no fundo estão sendo revirados agora que dragamos o fundo dos reservatórios da cidade. E ainda lançamos algo mais na água que muitas vezes o tratamento não resolve, como os professores da USP Marcelo Pompeu e Rolf Weber viram nos reservatórios da cidade. Todas as drogas, lícitas e ilícitas que consumimos.
Sim, porque boa parte do que consumimos acaba filtrado pelos rins e vai parar no xixi. Monitore o esgoto e você saberá que horas foi o café da manhã pela quantidade de cafeína dissolvida na água. Pior, como já foi visto no Reino Unido, a água de represas pode ter até cocaína e não há razão para acharmos que isso é diferente nas nossas fontes. Outro problema são os remédios que tomamos. Em muitos lugares, os hormônios femininos da pílula anticoncepcional estão transformando peixes, répteis e anfíbios machos em fêmeas na água. E de novo, não temos motivo para achar que isso seria diferente com seres humanos. Ainda tem o excesso de antibióticos que tomamos e a porcaria dos sabonetes antibacterianos que não servem para nada e ainda poluem mais a água. E não pense que tomando água engarrafada você está a salvo. Com a pesquisa do professor Wilson Jardim da Unicamp mostra, além dos poluentes do plástico nos recipientes, essa água contaminada não fica só na superfície. Os poluentes podem se infiltrar no solo e contaminar a água subterrânea, como poços artesianos e fontes minerais. Ou seja, estamos literalmente cagando na água que tomamos. Isso para a água que já teríamos nos reservatórios. Se lembrarmos que a água precisa vir da chuva, ainda estamos acabando com a nossa fonte. Segundo pesquisadores do INPE, como Antônio Nobre, o aquecimento global e principalmente o desmatamento crescente da Amazônia estão acabando com o ciclo de chuvas que trazia umidade do norte para o resto do país. Estamos acabando com a nossa água e comida para poder vender madeira, criar gado e plantar combustíveis. Agora pense que o consumo de água continua aumentando enquanto o volume de chuvas está caindo. A previsão futura não é ter o mesmo que antes, é ter menos água e um maior consumo. Ou seja, culpe São Pedro e racione água o quanto quiser. Enquanto não tivermos política de tratamento de esgoto e preservação ambiental e reconhecermos o problema de falta de água crônica, a situação só vai piorar. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine nosso canal para mais banhos de água fria e até a próxima quinta. Muito bem, pessoal. Com esse alerta do Átila Yamarino no canal Nerdologia, nós concluímos essa parte, a primeira parte da nossa aula de hoje. Vamos então para as nossas atividades? Eu voltarei.